Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Como eu sempre comento, hoje nós estamos aqui na nossa aula de número 10, né? Do seu curso Planta Baixa de Residência Unifamiliar. A nossa aula 10, pessoal, eu vou tratar com vocês a respeito aqui de algumas opções de precisão, né? Nos projetos do AutoCAD. E também, né? Dentro dessas explicações de precisão, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa janela aqui, ó, que nós acionamos com o atalho CD, tá bom? Que é as configurações do desenho. Então nós veremos aqui várias opções que nós temos nesta janela, tá? Basicamente eu vou mostrar na aula de hoje para vocês todas estas opções aqui, para que serve cada uma dessas ferramentas, tudo bem? E dentro dessa janela nós temos aqui a opção, ó, Snap a Objeto, que é relacionado à precisão aí nos desenhos, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Praticamente, pessoal, muito dessas configurações de precisão aqui nos projetos do AutoCAD, nós vamos, né, obviamente, se deparar com elas aí no decorrer das aulas, quando nós já estivermos desenhando ali, fazendo a nossa planta, o nosso projeto. Na verdade, o AutoCAD, né, ele é um software que foi desenvolvido aí praticamente, né, e exclusivamente para que você tenha realmente precisão, né, e velocidade aí nos seus trabalhos. Imagina só, antigamente, né, nós profissionais tínhamos que fazer os desenhos ali diretamente nas folhas de papel, né, com lapiseiras, como eu já comentei, feitos ali também com nanquim, em papéis transparentes, papel manteiga. E imagina só você desenvolver todo um projeto, né, você trabalhar em equipe, vários profissionais trabalhando ali, e às vezes acontecia, né, de ter um erro no projeto, ou o cliente, né, ou algo, uma circunstância ali na obra exigia que o projeto tivesse que ser mudado. E aí tinha que refazer todas as folhas, refazer parte do projeto, fazer correções, né, ou atualizações ali, reformas e algo nesse sentido. Ou seja, imagina só, fazendo tudo ali na mão, quanto tempo levaria para fazer essa correção, quanto tempo levaria para, né, ter uma precisão exata ali nos projetos, tá? E nós tínhamos ali ferramentas como esquadro, tínhamos réguas paralelas, né? Tínhamos compasso, né? Muitas escolas técnicas ainda hoje em dia no Brasil e algumas faculdades ainda, obviamente, que trabalham nesse sistema, né, de desenhos feitos no papel, justamente para que os alunos iniciantes tenham um contato, né, ali com o projeto em si. Mas, né, há um tempo aí atrás, há uns 20 anos atrás mais ou menos, era muito frequente essa utilização. E a utilização desses materiais nos davam ali precisão, né? Elas ajudavam que a gente tivesse ali como fazer um círculo direitinho. Nós usávamos o compasso, como fazer uma linha perfeitamente no ângulo de 45. Nós usávamos ali o esquadro, mas não era garantia de ter uma perfeição ali, né? Uma precisão exata. Então o AutoCAD ele foi um software desenvolvido para isso, para que os profissionais pudessem fazer bem, né, os seus projetos bem, com precisão, bem mais rápido de serem feitos e também, consequentemente, né, e felizmente, nos auxiliando a fazer mudanças rápidas ali no projeto, né, sem ter que ter muito trabalho aí nesse sentido, tá bom? Então os profissionais se focaram mais no projeto em si e com relação à precisão, o programa ele nos auxilia em muito, tudo bem? Então eu vou fazer aqui alguns pequenos exemplos, ó, vou fazer um quadrado, um círculo e talvez aqui vamos fazer um polígono de 3 lados, fazer aqui, ó, tá bom? Um triângulo aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra camada, pode ser essa daqui, ó, alvenaria alta, tá? É apenas para exemplificar para vocês. Ou seja, por exemplo, eu quero fazer uma linha nesse quadrado saindo perfeitamente aqui no meio da linha. Então, para isso, eu tenho esses comandos aqui, ó, que são os comandos de OSNAP, tudo bem? Esse comando, ele é acionado, ele vai fazer com que eu encontre, de fato, os pontos de precisão, como eu já comentei com vocês. Porém, você vai clicar aqui do lado da setinha e você tem as configurações, que vai sair exatamente na janela que eu comentei, ó, de configurações do desenho. Ou seja, se você quer encontrar exatamente o meio de uma linha, como eu comentei, você tem o triângulo. Tá? Você pode colocar aqui, ó, o círculo para encontrar o centro de círculos,
o centro de desenhos geométricos, não necessariamente formas geométricas simples, mas um conjunto de região ou um perímetro. Você marca esta opção. Ponto, quando você precisa encontrar o ponto. Quadrante, que são, né, as 4 extremidades de um círculo. Intersections, que são linhas cruzando. Extensões, quando são linhas que se estendem através de outras. Inserção, quando você tem um ponto de inserção, basicamente quando nós utilizamos em blocos. E linhas de perpendicularidades, tá? Basicamente, pessoal, essa tela aqui, ó, pode deixar esses ticados, como eu comentei. Tudo bem? E para que os comandos, né, as ferramentas de precisão fiquem acionadas, nós usamos o F3. Para que apareça aqueles rastreadorzinhos verdes que eu comentei com vocês, usamos o F11. Tudo bem? Então, configuramos dessa forma, eu clico em OK. Então, quando eu quero acionar, por exemplo, um comando linha ou qualquer outro comando, e eu quero encontrar o centro de uma linha, eu passo o mouse e aí vai aparecer, ó, o triângulo. Significa que a minha linha está sendo feita perfeitamente aqui no meio dessa linha aqui, ó. Ok? Se eu quero encontrar perfeitamente a extremidade desse retângulo, eu venho aqui, ó, e passo o mouse. Vai aparecer o quadradinho, a minha linha sai aqui perfeitamente. Perfeito? Tudo bem? Agora, se eu quero fazer um círculo perfeitamente no centro desse quadrado, então eu aciono um comando círculo, tá? Passo o mouse pelo quadrado. Como a nossa opção aqui de geometria ela está acionada, essa daqui, pessoal, ó. Essa aqui, ó, centro geométrico, então ele encontrou o centro exato aqui do retângulo, tudo bem? Então eu tenho certeza que o círculo começa exatamente aqui. Tudo bem? Se eu quero encontrar exatamente o centro do círculo, eu passo o mouse pelo círculo, ele me mostra exatamente o centro. Tudo bem? Se eu quiser fazer um círculo nesse quadrante do círculo, eu faço aqui, ó, um círculo, e aí eu tenho a simbologia de quadrante aqui, ó, tá? Então são comandos que vão nos dar realmente precisão. Porém, em alguns momentos, esses comandos de precisão, eles vão nos auxiliar, né, em grande momento, mas em alguns momentos ele vai nos atrapalhar. Então, para que ele não te atrapalhe naquele momento, você vai acionar, por exemplo, um comando, você vai acionar a tecla F3, como eu comentei. Apertou o F3, o comando ele apaga, aí você não tem mais os comandos de precisão. Tudo bem? Apertou o F3, os comandos de precisão, eles retornam, tá? Em alguns momentos pode acontecer de, por exemplo, você está trabalhando aqui, você aproximar o mouse aqui, ó, e o triângulo está muito próximo do quadrado. Por exemplo, em casos que a linha é muito pequena ou você tem muitas linhas próximas, né, umas às outras. Por exemplo, ó, eu quero o centro dessa pequena linha, mas às vezes pode ser que eu estou passando o mouse aqui, ó, e o quadrado está puxando. Significa que se o quadrado estiver aceso, pessoal, não adianta. Ele vai começar aqui, ó, no quadradinho, tá? Então, para esses casos, o que você pode fazer? Você pode acionar o Shift do teclado, ok? E a tecla direita do mouse. E aí você tem as ferramentas rápidas, ok? Aí nesse momento você fala para o AutoCAD, ó, o comando que eu quero de precisão é exatamente o meio. Tudo bem? Aí você vai escolher exatamente o ponto do meio, naquele exato momento. Tudo bem? Aí você vem aqui e seleciona. Ó, você tem quadrante, tangentes, ó, ponto final e põe o ponto do meio. Clica aqui e aí ele vai te dar apenas o ponto do meio naquele momento. Ó. Tudo bem? Fala assim, ah não, agora eu quero o ponto final. Então, Shift, botão direito do mouse, ponto final. Aí ele te oferece, ó, o ponto final para você trabalhar naquele momento. Tá? Você pode vir por aqui também, você tem, ó, alguns que já estão ticados. Ou frequentemente você utiliza Shift e botão direito do mouse e seleciona o comando de precisão naquele exato momento. Tudo bem? Outro comando de precisão que utilizamos com grande frequência são os rastreadores, que são aqueles tracejadinhos verdes que eu comentei com vocês aqui, ó, através do F11. Tudo bem? Pode deixar esses 3 desenhos aqui na tela, pessoal. Agora nós vamos acionar a tecla, né, o atalho CD, como eu comentei, que é as configurações de desenho. Para chegar nessa janela, pessoal, vocês podem vir por aqui também. Observem que alguns comandos você tem a setinha para baixo. Clicou na setinha, você tem as configurações. Aí você já sai exatamente, ó, no CD.
tudo bem? Nas configurações de desenho, tá? Se você vir aqui, ó, no Snap, do lado, você clicou em configurações, você já sai nas configurações de desenho e já na aba respectiva aqui, ó, Snap ao objeto. Tudo bem? Então eu vou explicar para vocês para que serve cada uma dessas funcionalidades. A nossa primeira é Snap Grade, ou seja, precisões na grade. Quando você quer que o comando, né, ou a função que você faça, fique presa exatamente naqueles cruzamentos, como eu comentei na aula passada, você aciona o F10 aqui, ó, perdão, o F9, tá? Ou seja, você tem, né, esses xizinhos aqui, ó, ou seja, aquele ponto de precisão a cada 10 unidades. Tudo bem? Acionou aqui, clicou em OK, você tem aqui, ó, o comando acionado. Significa que qualquer comando que você fizer na tela, ele ficará preso, ó, nestes quadradinhos, tá bom? E esses quadradinhos estão saltando a cada 10 unidades. Vou acionar aqui CD. Se você mudar esse valor, por exemplo, 3 unidades, automaticamente os dois mudam aqui, tá? Porque você tem a opção, ó, igual para os dois, X e Y. Tá? Se você desmarcar essa opção, você pode pôr espaçamentos no X com 3 e no Y você pode pôr um valor diferente, tá bom? Marcou esse daqui, ó, ficam ambos iguais, ou seja, a precisão nos quadradinhos agora irá saltar a cada 3 unidades, tá? Ó, confirmo com OK. Quando aciono, por exemplo, um comando linha, agora, ó, o salto do cursor está sendo feito a cada 3 unidades e não a mais 10, tá bom? Aciono o CD novamente. É aconselhável, pessoal, deixar aqui realmente por padrão, tá bom? É apenas aí para exemplificar para vocês. E essa configuração que eu fiz aqui de precisão, ela está sendo feita onde? Em posicionamentos horizontais e verticais, porque está no X e no Y. Mas em alguns momentos pode ser que a gente queira no posicionamento polar. Então a gente liga esta opção que está aqui embaixo e aí você tem as distâncias polares aqui, ó. Tá bom? Aí eu coloco, por exemplo, o valor 10. Se eu clicar em OK, quando eu tenho comandos aqui, ó, de polar, por exemplo, uma linha, aí eu vou clicar na tela, a minha linha ela vai estar saltando conforme o ângulo que eu selecionei aqui e ela estará saltando naquele valor que eu coloquei, ó, a cada 10. Ó. Chegou aqui no 10, ela salta. Chegou no 20, ela salta. Chegou no 30, ela salta. Isso daqui é interessante quando você tem linhas em ângulos e você precisa, né, ter essa precisão também ali no Snap Grade. Ok? Vou colocar aqui novamente. Por padrão também a gente deixa esse valor 0 e utiliza a opção realmente aqui, ó, em X e Y. Ok? Eu tenho aqui a opção também, ó, para deixar essa grade aqui, ó, no formato de pontinhos, tá bom? Se eu marcar aqui, ó, essa opção, quando eu clico em OK, ó, ao invés de eu ter linhas, eu tenho pontinhos. E eu também tenho a opção de colocar esta opção de pontinhos no editor de blocos, tá? Que é aqui na opção inserir. Quando a gente criar blocos, nós temos uma área específica de edição de blocos e eu posso usar tanto linhas como pontinhos. Isso serve também para o layout aqui, ó, tá? Ao invés de linhas, você pode deixar com pontinhos, tá? Por padrão, geralmente a gente deixa linhas realmente. Ó, clica em OK, eu tenho linhas dessa forma. Vamos acionar CD? Então vamos lá, CD novamente. Depois, pessoal, nós temos aqui a opção, ó, de espaçamento das grades, ou seja, essas linhas elas estão saltando, né? Ou seja, nós temos linhas a cada 10 unidades. Eu posso alterar o valor delas também, tanto para X como para Y. O que não é muito comum, tá? E observem também, pessoal, que essas linhas aqui, ó, elas estão saltando a cada 10 unidades e a cada 5, aliás, a cada 50 unidades nós temos uma linha um pouquinho mais reforçada, que conhecemos como Major Lines ou linhas principais. Ou seja, a cada 5 quadradinhos nós temos uma linha principal. E se você quiser mudar, você muda por esse valor. Tudo bem? Se você quiser, por exemplo, um valor 10 aqui, significa que você vai ter quadradinhos de 10 em 10 unidades. E quando você tiver 10 quadradinhos, você tem uma linha principal. Ok? Então, por padrão, a gente também deixa aqui no valor 5, tá bom? Deixa eu clicar em OK para voltar. CD. Ó,
Aí depois nós temos aqui, ó, grade adaptiva, já está selecionado, tá? O que significa, pessoal? Observem só que quando eu aproximo da grade com zoom, eu tenho um quadradinho, mas aí ele vai se transformando em outros quadradinhos menores, ó. Eu vou mudando, olha lá, a grade ela vai se adaptando, ó. Tá bom? Por mais distante que eu coloque, os quadradinhos mudam de tamanho. Isso é uma grade adaptiva, tá bom? Se eu estivesse aproximando o zoom, o certo seria que o quadrado ficasse maior, mas ele vai, ó, se auto-ajustando, né, para ter aí uma melhor precisão nos projetos, tá? Então, é essa opção aqui, ó, grade adaptiva, tudo bem? Ó, permitir subdivisão abaixo do espaçamento de grade, ou seja, se eu colocar essa opção, eu terei mais quadradinhos menores ainda na grade adaptiva, tudo bem? Por padrão, a gente deixa dessa forma. Ó, exibir grade além dos limites, significa o quê? Que a nossa grade do plano cartesiano, pessoal, ela está infinita para todos os lados, para cima, para baixo, tá? Ou seja, para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Mas em alguns momentos, principalmente em trabalhos 3D, a gente desmarca essa opção para que a grade tenha um determinado limite. Olha só, ela fica, ó, encurtada. Isso é importante porque às vezes isso daqui te dá uma boa referência, principalmente para modelagens de peças, como eu comentei, em 3D. Tudo bem? Deixa eu marcar aqui e depois nós temos seguir o CS dinâmico, ou seja, também para trabalhos em 3D, a grade ela meio que obedece, né? Ela segue aí o CS dinâmico também, é para trabalhos em 3D, ok? Aqui embaixo nós temos o botão opções que vai exatamente para a janela de opções relacionada a este segmento aqui, ó, relacionado aqui à grade, tá? A janela de opções também está aqui, pessoal, no menu de aplicação, ó, opções sai exatamente na mesma janela de opções, tá? Deixa eu cancelar aqui, ó, tá aqui, ó, janela de opções. Tudo bem? Ó, vou colocar CD, vou marcar aqui, ó, exibir grade completa, ok, voltou aí o padrão. É interessante também, pessoal, que essa janela de configurações de desenho, que obviamente, né, que de fato você entenda para que serve todas essas opções, mas procure fazer grandes manipulações para que o seu AutoCAD não fique aí muito diferente do que é comum de ser usado, tá bom? Depois nós temos então agora, ó, a próxima aba, que é o rastreamento polar. O rastreamento polar, pessoal, nós criamos ângulos específicos. Vocês se lembram na aula passada que eu comentei com vocês, quando nós estamos utilizando o polar, que nós temos ângulos pré-definidos aqui pelo próprio sistema, né? Pelo próprio AutoCAD. Mas pode ser também que em alguns momentos você precise criar ângulos novos. Então você clica aqui em novo, vou colocar, por exemplo, um ângulo 12. Ok? Clica em OK. Quando você vir aqui na seleção, ó, você vai ter os ângulos definidos pelo AutoCAD e você vai ter um ângulo específico feito pelo usuário. 12, 24, 36, 48, né? E os seus respectivos múltiplos. Ok? Voltamos aqui, ó, para a janela CD. Aqui do lado, pessoal, nós temos aqui, ó, rastrear apenas de maneira ortogonal. O que significa? Que o rastreador aqui, ele estará funcionando nos posicionamentos horizontais e verticais, que são aqueles tracejadinhos verdes. Se você mudar para a opção de baixo, ele estará seguindo o posicionamento em ângulos ou em graus, ok? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, vou colocar no ângulo de 45, aí eu tenho a linha, tá? Ó, percebam que o cursor está preso nos quadradinhos, vou desmarcar esta opção, aí eu vou fazer uma linha. Então a linha, ela vem aqui, ó, para o ângulo 0, quando ela chegar no 45, ela vai dar uma pequena travadinha, tudo bem? E quando chegar no 90 também. Observem que o rastreador ele está mostrando, ó, o posicionamento aqui, ó, ortogonal, tá? Agora vejam só que interessante. Por exemplo, eu fiz a linha, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a possibilidade de encontrar o rastreador na vertical e na horizontal, para cá, ó, tá? Eu não tenho a possibilidade dele feito em ângulos. Tá? Então, para isso que serve essa opção aqui, ó. Nós vamos vir aqui, opa, deixa eu clicar aqui, ó, polar, configurações,
coloco esta opção, ok, e aí quando eu tenho aqui, ó, a possibilidade, ó, de pegar na vertical e também, ó, em ângulos. Observem que ele agora ficou, ó, em diagonal e ele está obedecendo o último ângulo que eu coloquei, que é o ângulo de 45. Olha lá, tá? Então, em alguns momentos, pode ser que você precise dessa determinada precisão, ó. Eu quero trazer ele para cá, ó, mas eu quero ele no ângulo de 45. Então, eu clico, aí eu sei que a minha linha, ó, está sendo feita exatamente, ó, também em ângulos específicos, tá? E essa configuração está aqui, ó. Tudo bem? Por padrão eu deixo aqui também. Bom, medida do ângulo polar. A medida do ângulo polar, pessoal, está marcando aqui como absoluto. Ou seja, vocês se lembram que eu comentei com vocês que o ângulo zero sempre está do lado de cá, o 90 para cima, 180, 270 e assim por diante. Tudo bem? Baseado pelo que você tem aqui na tela. Ok? Se você marcar essa opção relativo, os ângulos eles estarão sendo decididos aqui na área de desenho conforme o último segmento que você fez. Tudo bem? Por padrão, pessoal, deixem em absoluto, porque você sabe que sempre o zero vai estar aqui, o 90, 180 e assim por diante, conforme manda ali o transferidor de grau. Tudo bem? Em desenhos técnicos. Ok? Vou clicar em OK para confirmar. Voltamos aqui, ó, CD. Agora nós temos aqui, ó, o Object Snap, que eu comentei com vocês, né? Onde nós temos as simbologias aqui e as respectivas precisão. Muito desses comandos, pessoal, eu vou entrar em maiores detalhes deles, né? Essas precisões aqui na hora que realmente a gente estiver desenhando, tá bom? A gente vai fazer na casa ali e, consequentemente, obviamente, a gente vai ver essas simbologias. E aí eu explico em maiores detalhes, tudo bem? Depois do lado nós temos o mesmo comando, ou seja, as mesmas opções, só que para objetos 3D. Tá? Ó, nós temos aqui, ó, vértice, centro, nuvens de pontos aqui, ó, são todos os mesmos estilos de trabalho, só que para elementos em 3D. Nessa janela, pessoal, nós temos duas setinhas aqui, ó. Você vai clicar na setinha para a direita e nós temos mais 3 painéis. O entrada dinâmica, propriedades rápidas e o ciclo de seleção. Entrada dinâmica, pessoal, é exatamente esta opção aqui que eu comentei com vocês, que as opções aparecem do lado do cursor. Tudo bem? E aqui, ó, você tem, né, 3 opções para você configurar o modo como que você quer visualizar estas dicas, né, ou essas informações. Você clica aqui em configurações, você tem várias outras opções aqui. Geralmente, pessoal, eu deixo da forma que está aqui e eu também aconselho que vocês deixem da forma que está aqui. Tudo bem? Para que mantenha aí um padrão ali, né, da entrada dinâmica. Aqui do lado você tem a possibilidade de mudar as opções que você vê na hora que você faz determinado comando. Por exemplo, ó, você vai fazer uma linha, o que o AutoCAD te mostra? Ele te mostra uma cota provisória e ele te mostra um ângulo provisório. Tá bom? Então você tem duas opções. Se você mudar aqui, ó, entrada dinâmica, você pode colocar mais opções aqui, ó. Tudo bem? Você pode clicar na de baixo e ticar aqui, ó. Você fala assim, eu quero o ângulo absoluto, eu quero o raio, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom? Mas geralmente é interessante deixar apenas duas informações que são mais do que suficientes ali para nós, tá? Aqui, ó, você também pode mudar conforme o comportamento, né, dos properties, ou seja, das dicas ali, mudar cores, mudar várias possibilidades ali também. Tudo aqui, pessoal, procurem deixar por padrão, tá? Você pode mudar a cor também, se você quiser, ó, tamanhos, transparências, opacidades, tudo aqui relacionado aí à entrada dinâmica, tá bom? Depois nós temos aqui, ó, propriedades rápidas. As propriedades rápidas é esse elemento aqui, ó, que eu comentei com vocês, que quando você seleciona qualquer elemento, né, no AutoCAD aparece aquela pequena janelinha mostrando as propriedades rápidas. E aqui você tem o comportamento daquela janelinha. Se você quer que ela fique no lado superior direito, ou se você quer que fique no inferior direito, inferior esquerdo e assim por diante. A distância dos pixels, você mudando esse valor, a janelinha, na hora que você seleciona qualquer elemento aqui na tela, a janelinha ela muda de posição, ela fica mais distante ou mais próxima. Ok? Você tem a possibilidade de colocar estático,
e assim por diante também. Tudo bem? Isso daqui vai ser um comportamento direto com relação às propriedades rápidas. Como eu comentei com vocês, eu utilizo com mais frequência selecionando o elemento e digitando a janela inteira de propriedades, utilizando o atalho propriedades. Tudo bem? Do lado aqui nós temos o ciclo de seleção, que é essa opção aqui, ó, que nós temos a possibilidade de selecionar elementos quando estão sobrepostos, né? Quando você tem linhas ali uma em cima da outra, ou quando você tem qualquer outro elemento em cima do outro, e aí o AutoCAD te dá a opção de qual elemento que você quer selecionar naquele momento. E aqui você também tem opções, ó, para que lado que você quer que fique essa janela, tá? Ó, e as distâncias que ela também vai estar ali no ato da seleção. Você pode mudar aqui, ó, para estáticos, ou você pode colocar aqui mostrar barra de título. Essa opção aqui, pessoal, ela vai definir apenas se você quer que a janelinha apareça com esse cabeçalho colorido ou não, tá bom? Bem simples ali, não tem muito segredo. Aqui é apenas para você mudar o comportamento da janelinha de ciclo de seleção. Tudo bem? Quando você clica aqui, ó, você tem, como eu comentei, objetos sobrepostos, ó, uma linha sobre a outra. Quando você clica, você tem a janelinha, ó. Observe que a janelinha apareceu apenas branca aqui, ó, e ela tem uma distância exata em relação ao meu desenho. Tudo bem? Se eu colocar aqui, mudar o comportamento, ó, mostrar barra de títulos e mudar aqui, por exemplo, para 10 unidades, a janelinha vai ficar mais próxima e ela vai ficar azulzinha aqui, ó, dessa forma. Clique em OK. Quando eu clico, ó, a janelinha ficou muito mais próxima e eu tenho, ó, o cabeçalho aqui, ó, a janelinha azul, tá? São apenas aí algumas pequenas configurações, mas é interessante que você saiba, né, que elas existem e para que elas existem aqui no AutoCAD. Tudo bem? Pessoal, basicamente é isso para que vocês entendam essa janela aqui de configurações de desenho. Se você teve uma dúvida em especial, dá uma pausa no vídeo, volte, reveja, tá? E entenda um pouquinho mais sobre estes comandos. Como eu comentei, muitos deles vão ser revistos aí na sequência das aulas. E caso seja necessário, a gente volta nessa janela e refaz alguma configuração em específico. Como eu comentei também, pessoal, evitem mudar para que o seu AutoCAD não fique diferente, tá bom? Deixa ele aí do jeitinho que ele é, meio por padrão. Em trabalhos mais complexos, aí, quando você estiver bem, né, adaptado aí no uso do programa, o seu projeto requer configurações bem específicas, aí você sabe que existe essa configuração, você vem aqui na aula 10, assiste o vídeo e reveja para que serve aí cada função também, tá? Com relação aos comandos aqui de precisão, como eu comentei, a gente vai desenhando aí nas próximas aulas e nós vamos rever consequentemente o uso dos comandos aí de precisão. Tudo bem? Pessoal, para finalizar a aula 10, nós estamos agora finalizando aqui a nossa primeira parte do curso. A próxima aula, que é a aula 11, nós já vamos então começar a desenvolver o nosso projeto, a desenvolver a nossa casa, tá? Vocês vão observar que na pastinha tema da aula 11, você vai encontrar o arquivo já finalizado, tá? Ou seja, você vai conseguir ver o projeto já concluído, ele em DWG e ele também em PDF. Tudo bem? É interessante você abrir esse arquivo apenas para efeito de conferência, tá bom? Para que você vá lá, veja a medida direitinho, ou seja, nas próximas aulas eu já estarei passando as medidas para vocês, falando assim, ó, pessoal, vamos fazer essa parede aqui com 4 metros, vamos fazer essa parede com 3 metros, mas já dentro do arquivo DWG e também no PDF, o projeto já vai estar praticamente pronto, tá bom? Mas o ideal é que você mesmo vá fazendo o seu projeto do zero, conforme, obviamente, com o que eu estou explicando na aula, tá bom? Então use esse arquivo DWG e use o PDF apenas para que você confira. Você fala assim, eu estou com uma dúvida aqui, uma dúvida ali naquela parede, qual a medida que eu uso, qual foi a altura da porta, onde foi inserida a janela, apenas aí realmente para conferência, tá bom, pessoal? E não se esqueça, tudo que a gente for fazendo nas próximas aulas, o arquivo que nós vamos fazer, ele vai ser um template no final, tá bom? Então lá no final do curso nós vamos apagar todo o projeto e vamos salvar o nosso template, deixando o template exclusivo a ele, né? E bastante usual para outros projetos. Tudo bem?
E aí, na nossa última fase do curso, nós vamos pegar o nosso projeto, né, e vamos imprimi-lo. Eu vou explicar para vocês muitas opções aí, informações importantíssimas relacionadas à escala, relacionadas a espessuras de linha, informações de penas, tá? Ou seja, todas as informações que englobam aí o uso do AutoCAD com relação à impressão. Tudo bem? Então eu aguardo vocês firmes e fortes na próxima aula. Já deixa o seu AutoCAD prontinho com as configurações feitas até agora, com relação ao texto, com relação à configuração de cota, as camadas que nós já fizemos, tudo direitinho, porque na próxima aula nós já vamos pegar com a mão na massa, tá, pessoal? É uma casa bem interessante, né? Bem interessante, simples, mas muito interessante para a gente desenvolver os cortes, para mim mostrar para vocês opções ali, como eu comentei, de elevações, o uso de achuras, como que você visualiza o projeto em vários posicionamentos e como de fato a gente leva ali para as pranchas de desenho. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Se você até aqui na aula 10 teve uma dúvida, você fala, professor, eu não entendi muito isso, eu não entendi muito aquilo. Como eu sempre comento, dá um pulinho na página de ajuda, né? Ou solicite ajuda pelo instrutor através daí do menu do curso que você está assistindo pelo site, tá? Manda essa mensagem para mim, eu estarei te auxiliando com total carinho, estarei te auxiliando o mais rápido possível, para que a partir da próxima aula você já consiga ir desenvolvendo o seu projeto, tá? Em alguns momentos vocês vão perceber que as aulas vão ficar um pouquinho mais rápidas e mais dinâmicas, tá? Ou seja, na próxima aula, a partir da próxima aula, as aulas serão mais curtas, terá um tempo mais curto, e ela será como uma espécie de um filme, ela terá uma continuidade, tá bom? Então, a aula 11 não terá basicamente fim, porque ela já inicia na 12. Ou seja, cada aula, elas são um encaixe da outra, é uma sequência de aulas, tá? Onde nós vamos desenvolver todo o projeto. Então, se você, por exemplo, não entendeu algo na aula 11, não passe para 12, tá? Se você não entendeu nada na 12, ou não conseguiu entender algo aí na 12, não passe para 13, ou seja, passe para as próximas aulas quando você realmente tiver certeza daquilo que você entendeu e que você também conseguiu já desenvolver no seu AutoCAD. Falar assim, professor, eu já consegui fazer aqui o que foi solicitado na aula 11. Então aí você assiste a aula 12 e prossegue aí com o projeto, tá bom? Pessoal, muito obrigado então mais uma vez, aquele grande abraço e aguardo vocês então a partir aí da nossa próxima fase. Tchau, tchau, meus amigos.